Quem tá aqui ao vivo tá sempre toda semana aqui. Mas quando eu vejo o número de visualizações lá no YouTube, tá 0. Ninguém tá. Então, quantos aqui, ó? Tem 9 pessoas que estão contínuas, todas as semanas assistindo a aula. Mas tá com 0 visualizações no YouTube. Aqui eu tenho a explicação do que é cada pino desse sensor de temperatura. Sim, vocês estão acompanhando vocês aqui. E eu tenho o sistema aqui que faz a presença automática aqui também, gente. Conta com o drive. Não, Luiz, só quando você põe no YouTube. As minhas sempre eu coloco no YouTube, eu consigo contar as visualizações. Aquela do Google Drive a gente não consegue, não. Mas eu ponho no YouTube porque o pessoal já reclamou que quando a gente põe no Drive, ele fica dando umas travadas. Parece que não flui tão bom quanto o vídeo tá no YouTube. Foi um comentário de alguns alunos. E o Galo? Você vai ao Atlético Mineiro? Você não tá nem acompanhando futebol, mas desisti, cara. Não. Futebol é uma bagunça. Ah, não, desisti de futebol. Esse cara tá lá ganhando milhões, a gente tá aqui sofrendo com a de time. É uma vacalhação danada esse treino. Desisti de futebol, cara. Tentou, você vai lá ver as contratações, que esperançoso, né? Gente, então essa aqui, ó, é a descrição das conexões físicas lá do meu sensor, tá? VCC, sempre que vocês verem essa palavra, é a parte da corrente, aos 5 volts que vão chegar aqui. E o GND é o ground lá da nossa plaquinha lá, tá? Esse 2 aqui, que é o pino de dados, ele é referente àquela porta conexão lá na porta A1 que ele fez. A conexão lá de um jumper, tá? De um fio que foi para lá levando a informação, a voltagem, e com essa informação sendo tratada pelo Arduino, né, e depois transformada em digital, é que você vai medir a temperatura e a umidade. Então, aqui é um desenho, mas isso, se você pegasse aqui fisicamente o componente, você vê ele da mesma forma, coloca ele virado para você e vai identificando pino 1, 2, 3, 4. Tem pino aí que não é usado, tá? Igual esse 3 aqui, que é o NC, ó, você não usa ele. A conexão física é representada aqui, e aqui os códigos, tá, gente? Ó. Como que você trabalha com esse pino, esse componente aí, ó. Usando a porta serial para monitorar a temperatura, né? Já que não tem, ele não vai ter a questão de uma tela de LCD, né? Aqui ele tem um outro tutorial que ele ensina a usar a tela, montando a temperatura LCD 16:2 com sensor DHT11. Aqui, ó. Aqui ele ensinando já a fazer essa mesmo uso desse sensor, mas com a tela de LCD, e ao invés de colocar na porta serial, colocar nessa tela de LCD aí, ó. Então isso é um projeto que você já pode dispensar o computador, né? Você pode ter direto aqui numa telinha exibindo. O que eu vejo o pessoal fazendo muito é desprezar a tela, tira a tela, né? Qual que é o problema disso, gente? Ó, essa placa não tem Wi-Fi. Ela não consegue ter conectividade de rede. Então, se você precisasse, por exemplo, Paulo, eu não vou comprar essa tela, eu não vou colocar isso aqui lá no meu quarto, eu vou colocar o sensor, mas eu queria mandar isso para a internet. Que solução eu poderia ter? Deixa eu ver se minha tá aqui. Chegou um componente para mim aqui, ó. Cadê? Acho que eu guardei lá no quarto, gente. Não tá aqui, não. Chegou uma placa para mim que ela é assim. Você tem uma postagem no meu Instagram dela. Ela tem Wi-Fi, só que ela é 32 bits. Não tá aqui, não. Vamos lá, seguir então. Deixa eu pegar uma foto aqui da placa que eu queria falar para vocês. Essa aqui, ó. É essa placa aqui, ó. Ela é bem menor que o Arduino. Eu acho que eu já falei em algum momento com você sobre ela. Deixa eu limpar a tela. Essa aqui, ó. Essa placa, ela é bem pequena, ela cabe na palma da mão, mas ela já tem um módulo Wi-Fi.
tá? Ela tá R$ 39,90 no Brasil aqui. É o microcontrolador, isso aqui, tá? Só que já vem com Wi-Fi dentro dela. O poder de processamento, a capacidade dela é maior do que a do Arduino, tá? Mas não é uma coisa fantástica, é uma coisa pequena e por R$ 39,00. Então isso se torna barato. Deixa eu pegar aqui para vocês verem aqui um. Se vocês abrirem um. Vou pegar aqui uma. Começar a entrar um pouco de internet das coisas, né? Isso aqui, ó. Isso é um. Deixa eu ver se dá para ler. Tá com a luz muito forte. Agora deu, acho que deu agora. Wi-Fi Smart Plug. É um plug inteligente. Deixa eu abrir a caixa para vocês verem. Então é isso. Ó. É uma tomada, tá? Toda protegida aqui, com o botão liga-desliga. Se dá para ver. Isso. Aí essa tomada, se você puder abrir ela, eu não abri essa aqui ainda, mas você vai encontrar um componente como esse. Eu estou usando a webcam aí para mostrar para vocês a tomada inteligente. Ela tem um módulo de Wi-Fi que vai ser muito igual essa placa que vocês estão vendo aí, ó. Esse núcleozinho dela aqui, ó. Vendo essa parte aí, ó? Vocês vão encontrar dentro dessa tomada inteligente. Então, a maioria das coisas que fala assim, ó, isso aqui é para casa inteligente. Vocês vão encontrar um módulo, tá? Um componente, que é uma caixinha dessa assim, ó. Estou mostrando aí na imagem aí. Que tem capacidade de Wi-Fi, capacidade de armazenar um código, capacidade de processar esse código e acionar um componente eletrônico como um atuador, que a gente chama lá de relé, o relé, tá? Para ligar e desligar alguma fonte de energia. Esse é o princípio dessas casas inteligentes, casas automatizadas, automatização nas empresas, automatização no campo, na fazenda, qualquer tipo de automatização. É ter um módulo desse, tá? O Arduino é o princípio, ele é muito barato e muito prático da gente começar a programar ele, mas ele é uma base, é um tijolinho, uma fundação para a gente chegar nesse nível aí depois do Wi-Fi. O bom dessa placa aqui é que você programa ela do mesmo jeito que programa o Arduino. Então, tudo que você aprendeu até aqui de programação, você chega nessa placa e se reaproveita. Tá? Só implementa algumas coisas a mais lá nela. Mas é um conhecimento que não se perde. E aí você pula para isso. Essa placa que eu estou mostrando aí no vídeo, para vocês, o objetivo dela é estudar. Quando a gente precisa lá, fala assim, agora eu quero fazer um projeto lá no meu quarto. Com essa aqui você consegue fazer, tá? Mas se você quiser evoluir mais, você vai para outro nível de placa, outro tipo de placa, que é mais simples, tem menos coisa e sai mais barato do que esses R$ 39,90. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui se eu acho esse módulo aqui, ó, na AliExpress, vocês verem. Eu já comprei assim também, ó. Tem Pirapora, eu comprei muito, tá no armário aí. Assim, quer ver, gente, ó. Você acha esse aqui, lá na China tá R$ 31,55, o dólar deve estar caro. E você acha, assim, quer ver? Achei aqui, ó. Mas 75, mas é 10 peças, ó. Quanto que tá o frete? 29. Nossa, os fretes tá matando. Você acha ela assim, gente, ó. Você compra isso aqui por R$ 75,00, 10, ó. Então sai R$ 7,50 cada um. E esse carinha é o cérebro de tudo, tá? O que o pessoal, quando você compra aquela placa lá que chama ESP8266, olha ela aqui, ó. Tá vendo aquele carinha pequenininho aqui, ó, já soldado aqui para você? Isso facilitou em quê? Expôs os pinos para você conectar o que você precisa, como um LED, ou colocar na protoboard, aquela placa de prototipação rápida, tá? E ele tem uma porta USB que facilita para você programar. Essa é a vantagem. Por que é para estudar? Porque aqui você programa muito fácil.
Se você comprar essa aqui, para você programar ela, você precisa disso aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui, ó. Fala assim, ó, Paulo, eu vou comprar só a placa, só o módulo de Wi-Fi. Pode comprar sim, ó. Só que você vai precisar dessa placa aqui embaixo aqui, ó. Custa R$ 5 para você encaixar ela e programar ela, ó. Tá vendo? É um negócio que não é... Para quem está estudando, a outra é mais fácil. Essa aqui, ó, ESP01 adaptador. Aqui eu encaixo aqui e esses pinos aqui eu vou conectar lá em alguma coisa a mais para eu poder conectar no computador e programar essa placa. Então vai se tornando mais trabalhoso. Você precisa juntar várias coisas para conseguir utilizar ela. Se você tivesse... Ah, Paulo, eu queria fazer só uma automação lá para alimentar meu cachorro. Eu queria fazer um sistema de automatização que dispensasse ração para ele. Pega isso, ó. Pega essa node MCU, leva para casa, pega um carregador de celular, conecta aqui para alimentar, arranja um... Você vai achar muito alimentador, principalmente aqui, por exemplo, ó, no Instructables, esse site aqui. Sempre tem alguém ensinando a fazer alguma coisa no Instructables, seja de, igual tá aí, uma aranha, até pet feed. Deixa eu colocar aqui em inglês. Inglês é fundamental, gente. Alimentador de pets, ó. Então, aqui são várias pessoas do mundo que fizeram algum tipo de alimentador de cachorro automatizado, ó. E eles estão ensinando como fazer esses alimentadores. Alguns são muito simples, alguns são muito elaborados. Alguns simples, já com o objetivo de que qualquer pessoa consiga fazer. Aqui, ó, isso aqui é cano de PVC, ração aqui embaixo caindo para o cachorro. E o painel que ele colocou, essa caixa, ele é um incremento. Vamos ver dentro da caixa? Olha lá, tá aqui, ó. Nossa, cara, colocou uma placa bem mais possante. Isso aqui é quase um computador, uma Raspberry. Não precisava disso tudo, não. Ele explicando, tirando as fotos da montagem, tá? Para que qualquer pessoa consiga reproduzir. Esse site é isso, ó, gente. Qualquer pessoa que precisar fazer um alimentador de pet, vai encontrar aqui o motor que ele fez, como é que ele deve ter tirado de alguma coisa. Geralmente o pessoal explica de onde eles tiraram as coisas. Às vezes o pessoal desmonta algum eletrodoméstico que tinha, alguma coisa que estava parada. Ele explica a programação, explica lá como é que vai estar a ração, como que essa ração é dispensada, como é que ele faz para controlar ela, tá? A quantidade que ele dosou. E é isso. Tem um projeto público aqui que você pode copiar. Então, aí você fica navegando que você vai encontrar algum projeto que se adequa à sua necessidade, tá? De alimentar seu cachorro enquanto você está fora de casa. Tem para passarinho, tem para peixe, aquário, tem várias temáticas aqui. Então eu estava falando para vocês que, por exemplo, eu quero fazer um rápido, não quero comprar muito componente e quero começar a programar e testar. Esse aqui pode te atender por um preço razoável e não tão caro, tá? Já essa aqui mais simples vai te dar mais trabalho, porque você vai ter que reunir mais coisas para conseguir completar seu projeto, tá? Mas quando você vai fazer mais de um para vender, aí você precisa reduzir o custo, né? Você vai fazer assim, eu vou fazer a programação, colocar lá dentro e quero vender essa solução. Aí você reduz o custo com isso aqui, ó. Beleza, voltando lá para nosso sensor de temperatura, que eu mostrei aqui para vocês, e estava explicando que aqui no ThinkCAD nós só temos agora o TMP. E caso você tenha dificuldade de fazer as conexões, saber como é que é a ligação, você pode ir no site, como aquele site que eu mostrei para vocês aqui, do Felipe Flop, que é um site de vendas, e você, além de poder comprar o componente, você vai encontrar como é feita a ligação. A maioria dos sites hoje no Brasil que estão vendendo, eles também têm conteúdo no sentido de informar como utilizar, como programar, e como fazer ligação física. Então, muitas das fontes, da fonte de conhecimento nosso também pode ser esses sites de venda de componentes, tá? Agora, acontece uma coisa que é o pessoal ir lá, corre, copia e cola, corre, copia e cola. Quando você copia e cola, você não aprende a programar, tá, gente? É por isso que algumas pessoas têm dificuldade em aprender a programar. É preciso que você sente, faça a programação e vá lembrando os trechos de código, tá? Com o desafio de resolver algum problema, para que você internalize
aquela linguagem de programação, tá? Isso é muito parecido com aprender um idioma. Se você só for na aula de inglês, você aprende algumas coisas, mas você com certeza vai ter muita dificuldade em falar. Talvez você consiga entender bem, mas tenha dificuldade em falar. E você expande muito o seu conhecimento de um outro idioma quando você pratica ele, quando você é desafiado a falar, tá? Ter que se comunicar naquele idioma. Então, com a linguagem de programação, quem às vezes aqui na sala está sentindo dificuldade ainda, está muito relacionado a isso. Eu fui lá na hora do desespero, copiei o código, colei e entreguei meu trabalho. Aí você não consegue avançar muito com conhecer o código, entender ele, saber fazer ele, tá? Aqui no nosso slide, tá? As portas, tá? Esse sensor de temperatura aqui, ó. Esse é muito simples, muito barato, deve ser 20 centavos cada um desse, mas ele é muito mais impreciso do que aquele outro lá, tá, gente? Então, tudo que vocês verem na casa de vocês, rádio relógio, relógio de parede com sensor de temperatura, geralmente vocês vão encontrar isso aqui dentro daquele aparelho lá. O computador também tem muito disso aqui, tá? Vocês devem ver aí algumas coisas no computador, sem ser esse negócio do Windows aí que fala a temperatura do seu computador. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Deixa eu pegar para vocês um painel meu aqui, da minha placa-mãe, tá? Isso aqui para técnico informática, gente, é bom vocês... Nossa. Falando, tá cheio de erro aqui, ó. Nossa, que eu fui abrir um aplicativo da minha placa-mãe, que ele fica monitorando, né, a placa-mãe. Deixa eu até mostrar aí para vocês terem noção disso. O pessoal não gosta, deixa só ele calibrar aqui que eu vou mostrar para vocês. O pessoal não gosta que instala muito isso aqui, tá? Porque tudo que você põe a mais recursos no seu computador, ele consome um pouco de memória ou processamento. Então o pessoal costuma desativar esse tipo de coisa. Nossa, que foi parar. De 100%, calibrou. Deixa eu ver se eu acho essa informação técnica para vocês aqui. Ó. Isso aqui, ó. Isso aqui, gente, minha placa-mãe é da Gigabyte. E aí, quando você vai lá no site da Gigabyte, tem um monte de programinhas para você instalar. Além dos drivers, para você colocar no seu computador ele funcionar da melhor forma possível. Tá? Você tá dando para ver aí, gente? Ou tá meio ruim a imagem? Deixa eu dar um zoom. Acho que tá bem preto, acho que tá dando muito contraste para vocês, não. Nesse aplicativo aqui da Gigabyte, da minha placa-mãe, do meu computador, tá? Ele me dá algumas informações do sistema, como o CPU, nesse momento lá, tá a 3.3 GHz, ou 3.397 MHz, tá? O clock aqui é o base clock, tá? É um dos clocks que tem dentro da placa-mãe. Então, o clock é essa velocidade. O multiplicador, T4 aqui. E aqui a DDR. A DDR é a velocidade da minha memória RAM. É quantos megahertz que minha memória RAM está funcionando nesse momento. A minha está a 2.600. Eu acho que a minha é 2.200 quando eu comprei ela. Ela está rodando a 2.600, isso aqui se chama overclock. Eu coloquei ela para trabalhar mais forçada, tá? A uma velocidade maior. Então é como se você tivesse um carro e conseguisse fazer com que ele andasse a uma velocidade maior do que ele foi vendido para você e falado que ele funcionava. Tá? Então eu fiz um overclock na minha memória RAM. Existem problemas com isso e benefícios. Um dos benefícios é que o computador trabalha mais rápido. Tá? Então tem muita gente que compra isso aqui, compra o pente de memória RAM, faz um overclock nele para ele funcionar mais rápido e jogar melhor com custo menor. Aí você reduz a vida útil dessa peça, tá? Essa peça minha, com certeza, ela vai durar menos anos do que duraria normalmente sem o overclock. Mas eu, com um valor menor, consegui atingir uma velocidade maior, tá? Aqui está a descrição da minha placa-mãe. Tá falando aonde está esse memory slot. Slot é aquela questão dos buracos, tá? Os encaixes lá na placa-mãe. Tá mostrando aqui algumas informações técnicas dos meus dois pentes de memória. Eu tenho 16 GB. Então tá falando sobre um e sobre o outro. Aqui tá falando qual que é o meu processador. A tecnologia de 12 nanômetros. Quanto menos nanômetros,
tá? Mais rápido é o seu processador, mas também mais caro ele se torna. O meu é de 12 nanômetros, vocês vão encontrar muito processador de 14. Essa informação para vocês técnicos é muito importante. Toda vez que sai um processador, vocês vão lá olhar, é 7 nanômetros. Isso está implicando quanto mais componentes eletrônicos cabem por espaço. Eu tenho 6 cores, tá? Com 12 threads. Vamos lá para os ventiladores, ó. Como eu posso escolher aqui no meu computador, ele facilitou para mim isso aqui nesse painel, ó. Coisa que você não vai ter se você não tiver esse aplicativo, tá? Esse programa aqui. Por exemplo, ele está no modo standard. Eu posso jogar ele para full speed. Quando eu jogo full speed, ele vai mexer na minha placa-mãe para que ela faça uma espécie de um overclock. Então acaba que essa CPU aqui, nesse ponto aqui, ele atinge mais velocidade do que esse 3300. Então quando você vai lá na caixinha olha lá, chegou a 3400 agora, tá vendo? Ele bateu mais em cima nessa capacidade dela, só que eu estou consumindo mais energia. Esse Smart Fan aqui é no sentido de eu poder controlar lá para mim esse modo performance que ele vai adequando conforme o consumo. O que acontece? Se eu começar a jogar aqui agora, ele vai lá para cima. Se eu não estiver jogando, ele desce, fica mais tranquilo no consumo de energia, tá? E aqui, ó, eu tenho esse monitor aqui, que ele está monitorando lá minha ventoinha lá no meu processador lá. Qual a sua placa de vídeo? Minha placa de vídeo, gente, é a mais simples que tem. É Lucas, né, perguntando. É a Gigabyte 750, Lucas. É uma placa 3D da essa aqui, ó, da NVIDIA. Moça, ela tem 900 MHz, você tem ideia aqui, ó. É a mais simples que tem, a mais barata que você vai encontrar lá. Ela tem 2 GB de memória aqui, ó. Memória, ó. 2.500. Não é nada bom assim, não. Aí eu faço aqui um overclock nela, chega a 1 GHz, pra você ter ideia, moço. Não, é pra ter. É para não ficar com aquela onboard, tá? Por que eu comprei a placa de vídeo tão simples? Para não ficar dividindo o processador usando um chip gráfico dentro do processador. Não, sim, já desafogou um pouco o processador, Lucas. Agora que a placa de vídeo está muito cara, o pessoal está pegando lá aquele chip gráfico da AMD ou da Intel. Eu tô aqui com um AMD, então eu começo a falar aqui para vocês assim, meu processador é um Ryzen, aí eu tô falando Ryzen 5, Ryzen 7, a gente vai falando nessa linguagem. Se eu tô lá na Intel, né, eu tô no Core i5, Core i3, Core i9, eu vou falando nesses modelos de processador. Os dois fabricantes têm chips de processador com placa com a GPU dentro do processador. Tá? Os dois têm. Só que a hora que você faz isso, você começa a consumir o seu processamento. Só que hoje em dia a gente tem processador tão bom, com a placa de vídeo tão boa lá dentro dela, embutida com a GPU, que dá conta, dá para você jogar a maioria dos jogos que você precisa. É integrado, isso mesmo, Lucas. Só que aqui eu preferi, como eu peguei um Ryzen mais fraco, eu fui lá e peguei uma placa de vídeo inicial, intermediária aqui, ó. Então eu sei que se eu tiver muito ruim, eu vou fazer isso aqui, que eu vou dar Ctrl Alt Delete para vocês verem aqui, ó. Dou Ctrl Alt Delete. Aqui, ó, informação técnica aqui mais uma vez, ó, desempenho. É isso aqui, gente, vocês vão fazer, ó. Minha CPU, quanto que tá de uso aqui, ó? Deixa eu marcar ela aqui. Não, deixa eu dar um zoom aí que eu acho que vocês não estão vendo direito, não. Aqui, ó. Ó a minha CPU, ó. Tá 30%. Tá suave, né? Ó o clock lá, 3.37. Ela chega a 3.400. Se eu colocar a bronca aqui, colocar a carga em cima dela, ela vai em 3.400. Não tem nada que eu chegue aqui a usar muito aqui, ó. Tá vendo? Nossa senhora, olha lá. GTX 1050 Ti 4 GB. Quase que eu peguei essa aí, Lucas. Fiquei enrolando, vendo na loja lá com preço bonzinho, mas não peguei. Olha o que eu venho aqui e vejo, ó. Olha a minha GPU aqui, ó. 100%. 1400 Hz. Aí tá. Olha lá a minha estourando já, Lucas, ó. Tá vendo, ó?
Tá dando 98%. Sabe o que que é isso aqui que consome muito meu processamento gráfico? É esse programa aqui, ó, o OBS Studio, que é esse que gera essa imagem aí da webcam. Aí você tem que ficar olhando isso aqui, ó. Hoje, para mim, essa placa aqui de vídeo tá pouca, porque olha lá como é que ela tá de consumo. Ela fica assim o tempo todo, ó. Eu já estourei ela na capacidade dela de processamento, aqueles 700 GHz que eu tenho lá. Aí você pode ir monitorando aqui. Aí você põe tem um programa que você põe lá no jogo, não sei se você usa para isso, Lucas, que você vê lá essa utilização. Fica pesa. Você com 1.400, né? Se você tivesse com esses 750 que eu tô aqui, gigahertz, você tava sofrendo, tá gargalando já. Para mim, agora o investimento bom era aqui, ó, na GPU, ó. Para eu sair, para deixar ela um pouco, pelo menos em 50%, e a hora que eu fosse estressar ela, ela chegar em 100. É que eu não tô usando. Se eu for fazer um stream aqui agora, isso aqui vai para onde? Não tem mais para onde ir, né? Então eu tô no limite aqui do meu hardware. E assim que a gente menciona hardware, gente, é acompanhando isso aqui, ó. Outro ponto, né? Então minha placa tá trabalhando forçado o tempo todo, minha placa de vídeo. Eu tô diminuindo a vida útil dela. Ela não vai morrer amanhã, tá, gente? Mas assim, tô forçando ela aqui, ó. Ela chega a. Isso aqui é o monitor de megahertz da minha placa de vídeo, ó. 1.100. Ela fica assim o tempo todo, ó, porque tá sendo consumida. Aí você vai tirando coisa do computador, vai desativando coisa, tirando recurso gráfico, reduzindo o Windows. Tá? Cada efeito visual que o Windows tem aí implica nisso aqui, ó, nessa utilização. Então, quando o computador vai ficando velho, você vai tirando coisa. O Google Chrome consome muita coisa. E isso que eu queria falar para vocês, ó. Isso aqui é um monitor de temperatura, tá? Outra coisa, Lucas, monitora muito a temperatura do seu computador. Tanto aí em Pirapora principalmente, tá? Que é muito quente. O gabinete seu, como é que tá? Quanto mais refrigerado as peças estiverem, mais elas duram, tá? Isso vale para celular. A bateria do celular, você está carregando, ela tá esquentando, você tá ali também, pode saber que você está perdendo a vida útil dessa bateria sua, tá? Então busca tirar a capinha se o celular estiver esquentando demais. Põe numa superfície que espalha o calor, tá? Que não concentra ela. Vai buscando esse tipo de coisa para o seu hardware, que você vai aumentando o tempo de vida útil dele. Então, se sua placa de vídeo está ficando com a temperatura alta, busca lá um outro fan cooler, tá? Igual está representado aqui na imagem aí, ó. Essa peça girando é a representação do cooler do meu processador. E ele tem lá dentro dele um componente eletrônico desse aqui, ó, um NTC. Tá? Esse NTC tá pegando a temperatura e tá mostrando para mim quanto que tá lá no núcleo dele. Deixa eu colocar aqui full speed aqui para a gente ver se a gente consegue diminuir a velocidade, temperatura lá. Coloquei lá e aqui eu tenho os RPM, rotações por minuto, desse cooler meu. Tá? Aqui eu tenho na CPU, deixa eu ver se tem System 1. System 1 não tem, tá? Tá desinstalado aí esse sensor de temperatura. Então eu posso pôr mais um monitor de temperatura de mais um fan cooler que eu venho instalar no meu computador. Então esses fan coolers aí, geralmente, que possuem informação, eles têm um sensor NTC lá dentro dele. Deixa eu ver se tem alerta de sistema. Ah, não, aqui é para eu configurar algum alerta caso aconteça alguma coisa para mim, tá? Então, com essa parte que eu mostrei para vocês, é uma possibilidade de vocês monitorarem com essa ferramenta que as placas-mães possuem o estado de saúde do computador seus, tá? Aí tem cara que monitora tudo, tá? Desde temperatura de HD. O HD também tem uma temperatura, tá? Deixa eu ver se tem aqui. Não, eu não vou ter o aplicativo aqui mais não. Tem programas que vocês baixam aí na internet que eles monitoram a temperatura do HD também. Eu tive um cliente em Janaúba que o HD dele morreu e a gente foi tentar descobrir o que tinha acontecido, né? A gente conseguiu acessar as temperaturas dentro dele, o histórico de temperatura. Ele tinha atingido temperaturas altíssimas. Como ele não usava base para refrigerar embaixo do notebook dele, ele deixava lá num lugar muito abafado,
o computador dele atingiu a temperatura alta e o HD dele queimou mais por excesso de temperatura do que por tempo de uso, tá? Então, esse sensor aqui que eu estou mostrando para vocês, que só tem duas perninhas, ó, para vocês verem, ó, ele é um sensor muito bom para medir temperatura dessas coisas físicas e que não influencia muito essa variação de 2 graus, por exemplo. Ele vai chegar lá, às vezes ele vai errar um pouquinho para cima, um pouco para baixo, mas não é tão sensível, tá? Para outras aplicações, como eu falei para você, já é muito. Você colocou em performance, Lucas? Deixa eu ver aqui. Acho que performance é o mais balanceado, né? Esse quiet aqui, gente, ele chega a fazer assim. Ele quase. Você ouve pouco barulho. Quando você põe em performance, que ele fica meio assim. Tem hora que você começa a jogar, ele começa a fazer uma zoeira danada. Mas o quiet, eu acho que se esquentar, né, Lucas? Se tá no quiet aqui, às vezes ele precisa e ele fica tentando fazer silêncio e não refrigera legal. Acho que o performance é o melhor por causa disso, porque ele vai lá e compensa quando precisa. Full speed, eu acho que é trabalhando o tempo todo, girando bem rápido. É como assim, eu não importo com barulho, eu quero que ele refrigere. Vou colocar performance aqui, ó. Acho que é melhor para mim. Só que tem hora que tem quem trabalha muito com live, acaba que acontece o seguinte, você tá lá na live, aí você começa a fazer o jogo streamando e você tá com o microfone muito sensível. Aí ele começa a pegar o som do cooler lá do computador. Por isso que o pessoal não coloca performance. É quem tem um microfone muito sensível. Você tá na live lá, de repente tá uma zoeira e o microfone muito bom, ele pega, cara, tá? Aí quem tá ouvindo sua live fica incomodado com o som lá, aquele zunido lá de cooler fan. Aí o pessoal põe o computador embaixo da mesa, esconde ele um pouco, põe um pouco afastado para tentar diminuir isso. Eu vou pular esse sensor, tá, gente? Porque não tem lá no Tinkercad esse sensor. E aqui está explicando a teoria, como que é matematicamente o cálculo, e aí ele vai converter isso para o programa Arduino. Muita da dificuldade que vocês têm aí é essa relação de, assim, de capturar alguma coisa, mas fazer a conversão, por exemplo, para Fahrenheit ou graus centígrados. Aí vocês começam a ter problema para conseguir fazer essa conversão, né? Então ele está explicando isso, como é que é feito isso. Vamos lá. Comandos de repetição. Vamos lá para continuar aqueles comandos de repetição, mas aqueles laços que vocês já aprenderam, tá? É só para a gente ver a sintaxe aqui para essa plataforma no Arduino. A lógica vocês já conhecem, já está internalizada em vocês. Comando de repetição. É aquelas coisas que a gente precisa fazer continuamente, mas que estão fora do loop, tá, gente? Então, quando a gente vai lá para o while, o do, que o while é o enquanto, né? O do é o faça, e o for é o para nosso, eles têm condições para serem executados. A gente tá mudando de slide sozinho agora. Volta aí, meu filho. O loop do Arduino, ele faz continuamente sem critério nenhum. Ele não verifica se alguma coisa está verdadeira ou falsa para ser feito, tá? É ligar, fazer aquela parte de define e constantes, declarar variáveis, depois ir lá para o setup, configurando portas como entrada e saída e abrindo a porta serial, e depois a gente cai no loop e aquilo fica sendo feito infinitamente, até que alguém aperte o botão reset da placa ou que alguém desconecte energia. Então a gente tem esses laços de instruções que são baseados em um contador, que o for, o para é esse, assim, o contador é que vai ser o limite para ele parar de fazer aquilo. Um baseado em uma expressão de teste no início, eu verifico se é verdade ou não, e aí eu executo. E tem esse outro aqui que é baseado em expressão com teste no final. Eu entro e faço, e lá no final eu vejo se alguma condição está ocorrendo ou não. Cada uma dessas situações são importantes para algum tipo de problema que você tem, tá? Do tipo de coisa assim, Paulo, eu quero que isso seja feito. Depois, lá no final, eu vou ver se a condição aconteceu. Ótimo. Esse comando aqui para você é o do, é o faça.
Paulo, eu quero fazer uma coisa, mas uma quantidade de vezes. Então, para você é o para. Paulo, eu quero que uma coisa aconteça somente se uma condição for verdadeira. Então, esse é o while, tá? Que você vai usar. Então, aquela dúvida assim, Paulo, qual tipo de estrutura de repetição que eu uso? Qual comando é melhor? Para mim, todos são iguais, o for, o para e o while, e o enquanto. Não, ele tem essas condições aqui que nós vamos ver aqui, ó. Baseado em um contador, né, que é o for. Esse tipo de comando de repetição deve ser utilizado quando se sabe oh, meu Deus do céu. Quantas vezes uma determinada instrução deve ser executada. No Arduino, o comando de repetição é baseado em um contador, tá? Isso aqui que a gente vai ver agora é a sintaxe. A sintaxe, né, lá do português, que fala para a gente como que a gente constrói a língua portuguesa, ela fala, né, primeiro o sujeito, depois o predicado, a ordem dos elementos lá para a construção da nossa expressão, né, corretamente. Aqui na programação a gente tem a sintaxe, que é isso aqui, ó, são as palavras reservadas, as palavras que não vão poder ser mudadas. For, né, é uma palavra reservada, depois um parêntese, fechou o parêntese, abriu chave, fechou chave. CMD, gente, aqui no meio, isso significa comandos, é o que você quer que seja realizado aqui dentro. Então ele simplificou com essa palavra em comandos. Não vai precisar usar essa palavra aqui, CMD mesmo, tá? Isso aqui é só para te ilustrar, assim, aqui pode ter uma soma, aqui pode ter uma multiplicação. E dentro do for aqui, dentro dos parênteses, a gente tem algumas instruções do tipo contador de início, que é o valor inicial, uma variável, tá, que vai servir para fazer essa contagem, isso aí vocês já aprenderam, tá? A expressão, que é uma expressão relacional, que é tipo assim, é maior que, se isso é maior que, e o incremento, ou também chamado de passo, tá? Quando vocês viram lá no primeiro ano seus de programação, que vocês colocaram lá passo de 1, passo de 2, incremento de 1, incremento de 2, aquilo estava falando para vocês em que velocidade isso cresce. Vamos ver isso aqui. Deixa eu ver se já está na próxima slide. Um exemplo de código. Ah, está aqui, ó. Beleza. Exemplo. Escrever uma mensagem X vezes no monitor serial. Então, o que ele aconteceu lá? Antes do void setup, ele colocou int vezes 10. Então, eu defini que eu quero escrever essa frase 10 vezes. Int executado. 0. Quantidade de mensagens já impressas. Se eu quero imprimir uma mensagem 10 vezes, eu vou ter um contador, tá? Que vocês devem ter aprendido muito a declarar isso, um contador. Aqui ele chamou de executado, tá? Tá vendo como é que é o nome da variável? Não importa tanto. Se você quiser chamar de contador, pode trocar aqui para contador. Eu inicializei ela já com valor 0, né? Já que ela vai ser um contador, pode pegar um lixo de memória, por isso a gente, para evitar esse problema, a gente sempre inicializa nossas variáveis. Dentro do setup, ele abriu a serial begin, 9600. Como o pedido foi assim, ó, escreva lá na serial 10 vezes uma frase. Void loop. Dentro do loop, que vai ser repetido mais do que 10 vezes, eu vou colocar um trecho de código que vai fazer um comando para, tá? Com limite. Olha lá. Executado. Tá aqui, que tá valendo 0 na primeira vez que chegar aqui dentro. Ponto e vírgula. Isso aqui é o contador, tá? E esse segundo trecho aqui de expressão, separado por ponto e vírgula, tá? Executado for menor que o número de vezes. Ele está fazendo a lógica relacional. Ó. Isso aqui sempre vai voltar um verdadeiro ou falso. Tá? Essa parte aqui, ó. Verdadeiro ou falso. O Arduino vai fazer esse teste lógico com essa expressão aqui, ó. O valor que está dentro da variável executada é menor do que o valor da variável vezes. Se isso for verdade, ele vai fazer aqui dentro. Ó. Se isso for falso, ele não vai fazer. Mas independente disso, tá? Se isso é verdade ou falso, sempre isso aqui vai ser executado. Sempre o que vai ser executado, tá?
sempre vai ser incrementado, sempre vai ser aumentado a minha variável de controle, que se chama executado. Ele colocou esse símbolo de mais, tá? Que é uma forma lá do C, do Python, tá? Também usa muito esse tipo de código aqui, de fazer um incremento sem precisar fazer passo é igual a passo mais um. A primeira estrutura que a gente aprende para fazer incremento é essa aqui, ó. P é igual a P mais um. Ô, Paulo, eu quero contar quantas vezes uma coisa aconteceu. Quantas vezes alguém abriu a porta do meu quarto. Estou desconfiado que alguém está entrando lá quando eu saio. Quero contar quantas vezes alguém abre a porta. É essa estrutura aqui, ó, gente. P é igual a P mais um. Só que aqui eu tenho um for, ó. Só que eu posso pôr um for num sensor de abertura de porta, ó. Porta está aberta? Verdadeiro. Então vem aqui dentro e incrementa alguma coisa aqui, ó. Esse código nosso só quer fazer isso aqui, ó. Só quer imprimir lá na serial 10 vezes. Serial print ln. Esse ln lá, aquele new line, nova linha, tá? Só para fazer a quebra, para não ficar tudo embaralhado. E entre parênteses e entre aspas, testando o comando de repetição for. Apareceu uma vez, né? Chegou aqui, fez uma vez. Aí vocês devem lembrar do teste de mesa. Não sei se vocês lembram isso. Uma técnica que a gente tem. Deixa eu ver se eu acho que letra achei. Aqui, ó. Uma técnica que a gente tem, ó. Teste de mesa. Quando você está fazendo uma prova de algoritmos, tá? Ou de programação, a gente costuma separar as variáveis e fazer isso aqui, ó. Vezes e eu costumo fazer duas colunas assim, tá, gente? Ó, vezes e executado. Vocês já aprenderam isso, mas fica aqui o que eu faço aqui agora, ó. Inicializou o programa. Int vezes recebe 10. Então eu venho aqui em vezes e coloco 10. Executado. Executado chegou aqui nessa segunda linha, igual a 0. Recebeu 0, eu ponho 0 aqui dentro. Beleza, void setup serial begin 9600. Abriu lá minha porta serial. Chegou no void loop. For executado. Executado está valendo 0 agora. Eu vou lá na minha tabela lá e olho lá, 0. Executado é menor do que vezes? Ele está fazendo essa pergunta. Aí eu vou lá no meu programa e vou escrevo assim, ó. Executado. 0 é menor do que 10? Isso é verdade. Se isso aqui é verdadeiro, né? Eu vou fazer isso aqui, ó. Serial print testando o comando de repetição for. E aí, esse último pedaço aqui, que agora que vai ser executado. Ó. Esse incremento que chegou lá no final do para, né? É como se tivesse aqui o incremento aqui, ó. Meu Deus, não é difícil escrever aqui. Eu tenho a mesa digitalizadora, mas eu venho aqui. Incrementou. Foi lá o quê? Executado, recebe mais 1. Então ele passa a valer 1. Vamos voltar lá no for. Executado. Está valendo 1 agora. Esse valor aqui, ó, de 0, ele vai passar a valer 1. E eu vou fazer esse teste lógico aqui, ó. 1 é menor do que 10. Verdadeiro. Fazer. Executado. O incremento acontece mais 1, né? O executado passa a valer 2. Isso. E assim vai sucessivamente. Não vou fazer tudo aqui, tá? Mas eu vou colocar aqueles 3 pontinhos aqui. 1, 2, 3, indicando reticências até chegar ao valor 10. Não tem o sinal de igual, né? Quando chegar no 10 aqui, ele não vai fazer. Mas como ele inicializou em 0, ele vai fazer 10 vezes aí, contando com esse 0 aí. Então, quando chegar no valor aqui, deixa eu colocar um 0 aqui na frente do...
10 é menor do que 10, isso aqui vai ter uma resposta falsa. Borracha, achei. 10 é menor do que 10, o que vai aparecer aqui de resposta? Falso. Se isso é falso, ele para de fazer isso aqui, ó. Ele não vai executar esse trecho de código aqui, ó. Serial print ln testando o comando de repetição for. Mas ele vai incrementar o executado. Ele vai chegar lá a 11. Ele vai chegar a 11 e vai parar. Tá? Não vai fazer mais. É isso aqui, gente, ó, que acontece nessa estrutura de repetição. Quando isso aqui se torna falso, o teste lógico, ele não executa mais. Ele sai fora. Então, eu tenho logo no começo do meu programa uma verificação de uma condição para que seja executada. Então, é assim que eu faço esse controle com for. For é muito bom quando você tem uma certa segurança, uma certa certeza de que aquilo deva acontecer tantas vezes, tá? Enquanto alguma condição não tiver atingida. Por exemplo, a caixa d'água está cheia? Não está cheia ainda. Continue bombeando água, mantenha o motor ligado. Mantenha o motor ligado. Caixa d'água encheu? Desliga o motor. Vamos para o próximo comando aqui. Ó. Esse aqui é o comando while. Baseado em expressão com teste no início. Então, tem um teste no início da programação. Esse tipo de comando de repetição avalia a expressão, caso seja verdadeira. As instruções dentro do laço permanecem executando. No Arduino, o comando de repetição baseado em expressão de teste no início é while, abre parênteses, a expressão que eu quero fazer o teste lá, relacional, abre a chave e os comandos. Onde a expressão é uma expressão que pode ser lógica, relacionada à aritmética. A permanência, dentro da for também dá para fazer aritmética, tá, gente? Que é aquele assim, isso mais aquilo. A permanência da execução do laço é garantida enquanto a expressão for verdadeira. Então, independe de contador, tá, gente? Está sempre fazendo. Não é uma condição limitada por quantas vezes fazer. Ele vai fazendo enquanto... Esse aqui é bom para a questão da caixa d'água, tá? Caixa d'água está cheia? Não, continua enchendo. Caixa d'água está cheia? Não, continua fazendo. Caixa d'água está cheia? Não, continua enchendo. Nota, nesse tipo de comando de repetição, a avaliação da expressão é realizada no início do laço. Ou seja, pode ser que o CMD não execute nenhuma vez. Tá vendo? Ó? Caixa d'água está cheia, a primeira vez que chegou aqui. Já está cheia. Então não vai fazer mais, não vai colocar mais água lá, senão você vai transbordar a água. É um tipo de situação que você não quer que aconteça nenhuma vez, caso não seja verdadeira no início. Ela é uma proteção, tá, gente? É um exemplo aqui, tá? Vamos ver o que esse código faz. Criou um botão inteiro na porta 6, criou outra variável que se chama LED, que está na porta 10. Então eu já começo a pensar aqui, peraí, tem um LED ligado lá na porta 10, tem um botão na porta 6. Provavelmente esse cara vai medir o acionamento de um botão e acionar uma luz. Já vou com esse pensamento aqui, tá? Vamos para o setup, né? Ativa pin mode, tá? Botão. O botão é uma porta de entrada. Então, a porta 6, que se chama botão, ela é uma porta de input. Beleza. O pin mode LED, output. Pela lógica, realmente, se tem um LED lá, vai ser uma porta de saída. Digital write. Está escrevendo o botão e colocando ele no estado alto. Está no setup, tá, gente? Não está no loop ainda. Então, ele está pegando o botão e ele está, tipo assim, ativo o tempo todo. Está saindo 5 volts lá. Então, quando eu apertar o botão, fisicamente, ele vai fechar esse circuito. Ele vai fazer com que a porta 6 chegue um sinal de 5 volts lá para ele.
Ele está em high, está ativo o tempo todo. Então vamos lá para ver o que acontece dentro do loop. Teste de comando while. While, enquanto o digital read no botão. Poxa, Paulo, cadê o igual, o menor que, maior que? O que é isso aqui? Isso aqui, gente, quando você põe o while assim, só a expressão, isso aqui já é um teste lógico, tá? Ele vai voltar só duas informações quando você fizer isso aqui, ó. Ele vai voltar dessa expressão aqui, ó, digital read botão. Ele vai voltar, retornar, tá? Para o teste lógico. Verdadeiro ou falso. Maiúsculo. Verdadeiro ou falso. Eu não preciso fazer aquele aqui, ó. Se digital read menor do que 1, menor, ou igual a 1, ou igual a 0, então faça isso. Isso é uma simplificação, tá? While digital read botão verdadeiro, enquanto isso aqui for verdade, ele faz aqui, ó. Digital write LED, coloca lá no hide, no high, coloca ele aceso, dá um delay de 2 segundos, tá? Esses 2.000 milissegundos são 2 segundos. Digital write LED low. Então, se eu apertar uma vez esse botão, e ele passar nesse while aqui, ele vai lá e acende o LED, ele fica aceso por 2 segundos e depois apaga. Tá? Isso aqui tem alguns errinhos que vão acontecer, tá? E Paulo, se eu ficar apertando direto, ele vai ficar aceso direto? Aqui, aí começa a complicar a situação, porque é um código simples, tá? O objetivo dele aqui é só que vocês aprendam esse while aqui, ó. Ele está ilustrando o while. Aí começa as confusão de dar uns falsos positivos. Tipo, o cara apertou uma vez, aí esse tempo aqui de 2.000 milissegundos aceso é um valor altíssimo, e eu já soltei o botão, mas ele ainda tá dentro desse while, fazendo esse tempo de espera com que ele fique ligado, mas eu já soltei o botão, já passou esse tempo, eu já apertei o botão de novo, e aí eu já fiquei todo confuso quantas vezes eu apertei, se ele correspondeu ou não, o que aconteceu. Tá vendo? É uma estrutura que, para a prática, ela é ruim. Para aprender o while, ela é ótima, excelente. Digital while, digital read, botão. Encontrou lá o valor verdadeiro? Faz isso aqui, ó. O botão está solto, ninguém está apertando ele vai chegar aqui e vai encontrar a resposta falsa. E não vai fazer esse trecho de código aqui, ó, de acender o LED. Mas é um código simples para fazer assim, acionamento de LED por botão. O que é? É isso aí, gente, ó. Um digital read na porta lá, número 6 do botão. Então, nós vimos o comando for, vimos agora o comando while. Próximo exemplo, calma, computador, vai devagar. A rodinha do mouse está estragada, gente. Se triscar nela, ela voa. Igual ela fez agora. Então, nós vimos aqui o for. Vimos o comando while. Limpar a tela. E aqui o while, nós vimos com o comando botão. Esse slide aqui agora. Esse com o teste no final, tá? Esse aqui é o para. Isso. Esse tipo de comando de repetição avalia a expressão caso seja verdadeira. As instruções dentro do laço permanecem executando. No Arduino, o comando de repetição baseado em expressão de teste no final é do, abre chaves, os comandos, fecha a chave e while expressão, ao teste lá no final. Então, isso aqui é uma condição que faz de qualquer jeito, né, gente? E tem situação que é necessário isso, ó, faça sempre lá no while que eu vejo se tá. Isso que é muito usado para segurança, né? O cara chegou lá, vê se a porta está fechada, verifica o trinco lá, depois você começa a colocar o carro em movimento. Onde a expressão é uma expressão que pode ser lógica, relacional ou aritmética. A permanência da execução do laço é garantida enquanto a expressão for verdadeira. Uma nota que o autor dá, né? Nesse tipo de comando de repetição, a avaliação expressa é realizada no final do laço, ou seja, é garantido que pelo menos uma vez o CMD seja executado. Resumindo o que eu falei aí, né? Ele faz de qualquer jeito, verifica se a porta está fechada, se
está trancada, e depois que ele verifica se é verdadeiro ou falso. É bom para isso. E aqui ele está dando um exemplo prático de como é que ele vai fazer isso, mas com o negócio do LED lá também. Ó. Constante int botão 6, então chamei lá a porta número 6 como botão, provavelmente tem um botão físico ligado na porta 6, o LED ligado na porta 10, como exemplo anterior. Vim lá para o meu setup, a mesma coisa. Eu falei que o meu botão é uma porta lá de input, de entrada. A porta 10, que se chama LED, é uma porta de output, saída. Digital write, botão 6, high. Botou ele lá no alto já. Apesar dele estar em high, ele não vai acontecer nada se eu não apertar fisicamente o botão. Então, o que ele faz? Ó? Do digital write, LED, coloca no height. Ligou sua placa aqui, colocou energia nela, ela está com esse código, ela já vem aqui nesse do aqui e liga lá, pum, acende a luz e fica por 2 segundos. Digital write LED low, apaga e fica 2 segundos apagados. Enquanto o botão não for pressionado, o LED fica piscando. Ó. While digital read botão. Mas ele colocou só isso, ó, digital read botão. O que vai acontecer aqui, ó? Se isso aqui estiver na condição verdadeira, ele vai fazendo. Ó. Quando o botão não for, quando se apertar o botão, quando der falso, tá? Para esse aqui, ó. Aí ele vai sair desse do. Mas enquanto isso, ele tá lá verdadeiro, ele fica fazendo. O botão tá apertado? Não, 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 não. Tá verdadeiro, tá? Quando estiver fazendo, vai repetindo essa estrutura. A diferença é que esse aqui já começou, ele já liga o LED. O anterior que a gente viu com o while, ele está sempre apagado. Só acende quando você aperta o botão. Executa um comando de instruções, tá? Essa é a diferença de um para o outro. Como é que tá aí, gente? Sobreviver aí? Vetor... Eu não vou entrar em vetores matrizes agora, não. Eu acho que tá bom de conteúdo aqui, ó. Eu podia passar um comando para vocês praticarem, viu? E um exercício valendo pontos. Vamos lá, então, Beatriz. Deixa eu pegar lá. Loop for e o do. While e o do. Vou pegar no exemplo do prático do código, tá? Declaramos as constantes, definimos os pinos, entramos no loop. Do. Independente de como esteja a variável, eu vou fazer. Liguei minha placa digital. Eu podia fazer isso aqui na prática para vocês aqui rapidinho. Nesses 20 minutos finais que a gente fixa isso aí. Cadê? Vamos lá. Deixa eu pegar o Fingercad aqui. Ele estava aberto aqui já. Cadê você? Tá aqui, achei você. Deixa eu deixar o chat aberto aqui para eu ver o que vocês estão falando. Vou pedir um novo. Então, circuitos, criar novo circuito. Por LED, um resistor. Uma placa, uma protoboard. Ah, já tem Arduino com protoboard aqui. Ó. Deleta, põe Arduino com protoboard. Pronto. Botão. Pressionamento. Eu vou pôr o botão aqui em cima, tá? Nesse buraquinho aqui, ó. LED aqui.
Deixa eu já ligar essa parte aqui lá no GND, lá de cima. Aqui. Trocar a cor para preto. LED está aqui. Resistor, eu vou girar ele um pouquinho para ele encaixar melhor. Isso. Ok. O LED estava ligado na porta 10. Então, vou pegar a porta 10 aqui e vou ligar aqui no LED. Aqui. Deixa eu trocar essa cor para outra cor. Laranja. Beleza, então saindo da porta 10, chegando aqui no resistor, ligando no LED. O LED. Ah, achei que tinha pintado de preto. Preto. O botão está saindo da porta 6. Ligando aqui. Isso. Deixa eu pintar de outra cor. Vou pintar de verde. E o outro botão aqui ligado lá no GND. Preto. Vamos programar agora? Código. Blocos não, quero texto. Continuar. Vamos lá. Constante, int, botão, igual a 6. Ponto e vírgula. Então, falei que aquele botão lá vai ser na porta 6. Vou declarar o LED agora. Constante, int, LED, na porta 10. Ponto e vírgula. Agora vamos definir no setup o que vai acontecer. In mode. Falar que esse botão é do tipo input. Uma porta de entrada, fecha parênteses, ponto e vírgula. Vou falar que eu quero e a porta LED, a porta número 10, seja de output. Parênteses, ponto e vírgula. E vou colocar lá, já defini, já no setup, digital write. Olha isso. É, eu tô tentando descobrir de que é isso aqui, filho. Digital write. Minha filhinha veio aqui trazer um negócio e falou que achou isso aqui lá no quarto. Um LED na placa. Do que é isso, ninguém sabe. Digital write. Botão. Aí. Vírgula. Agora vamos para nossa linha de código aqui. Eu acho que eu tinha essa estrutura aqui lá dentro, né, gente? Já tinha uma coisa que é digital write high, digital write low, que acendia, apaga, ficava piscando, né? Só vai incluir aqui o do, letra minúscula, abre chaves. O que? Digital write, só que em vez de LED built-in, nós vamos trocar isso aqui por LED. Bem pequeno aí, né? Deixa eu dar um zoom aí pra vocês. Isso, acho que melhorou. Se vocês aí assistindo aí. E 2 segundos. 2000 milissegundos é 2 segundos. Digital write LED. Vou trocar aqui esse maiúsculo por a palavra em minúsculo. Low e delay de 2 milissegundos. No final do meu do, eu tenho que ter um teste while. Então eu vou empurrar essa chave um pouco para baixo. Essa chave aqui é do loop. E vou colocar aqui, ó. Fechando a chave do. Opa, abriu duas. E colocando a expressão lógica, while está alguma condição lógica, tá, gente? Eu poderia pôr assim, ó. Contador é menor do que vezes, ponto e vírgula.
poderia colocar isso, tá? Só que aqui, em vez de colocar esse tipo de avaliação lógica, desse tipo assim, toda estruturada, completinha, eu posso também colocar assim, ó. Digital read, uma função, tá? Que lê na porta digital, botão. Fecha aqui outro parêntese, ó. Esse tipo de expressão que eu coloquei aqui dentro, ela pode me retornar dois valores aqui, ó. Ela também volta verdadeiro ou falso. Só que por ser uma estrutura do tipo do, ela chega e faz uma vez, ela começa a piscar o LED. Ligou a energia no Arduino, já começa a piscar esse LED. Então chegou lá embaixo, lá no Digital Read botão, é que quando for verdadeiro isso aqui, enquanto for verdadeiro, ele faz de novo. Ele continua piscando, tá? Quando isso for falso, ele para de fazer essa estrutura lógica do, de ficar piscando. Vamos lá testar isso? LED piscando. Então, chegou, fez uma vez. Chegou no while, tá em height. Tá verdade, ele fica fazendo. Tá sempre em height aqui, ó. Fazendo. Vou apertar o botão. Peraí. Falhou a lógica, né? Isso aqui tinha que ser... Falhou a lógica, gente. Peraí, então o botão tá sempre em height. Isso aqui tem que ser low, ó. Mas se for low, ele vai parar de fazer. Deixa eu parar a simulação. Se ele for low, ele faz uma vez e fica apagado. Faz uma vez e vai parar de fazer. Só se eu apertar de novo que vai jogar para high. E isso. Vamos lá, iniciar a simulação. Faz uma vez, acendeu. O botão está em low. Deixa eu ver se eu escrevi alguma coisa errada. Botão, 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 botão. Apertei. Não, tô fazendo uma coisa errada. Enquanto o botão não for pressionado, pisca o LED. Eu não estou alterando o estado do botão, gente. Vou ver por que eu não estou alterando ele. Baseado em expressão de teste com final. Porque eu tenho que chegar aqui 5 volts. Espera aí. Tem um erro aqui, ó. Deixa eu puxar uma porta GND aqui, ó. Deixa eu modificar essa porta aqui. A gente está indo pro GND. O pin mode LED é uma porta de saída. Se ela é uma porta de saída... Não, a lógica minha... Deixa eu parar a simulação. Eu trabalho com a seguinte lógica, ó. Ela é uma porta de input. Faço diferente, gente, ó. É isso que eu tô confundindo. Eu trabalho geralmente com essa porta
número 6 como uma porta de input. E em vez de, eu vou trocar aqui, ó, o LED como uma porta de input, de entrada, e ela recebendo 5 volts com o botão ativado, que eu mudo o status do botão. Acho que é isso que eu faço. Aqui agora ela virou uma porta de input, de entrada, ela está recebendo, ela está em estado low. Está piscando, apertei, passou para high, verdadeiro. Não, estou errando alguma coisa. Eu tô trocando as bolas de como eu uso isso aqui geralmente e como que está nesse exemplo. Ó, não, o que está acontecendo aqui, gente? Ó? Ele não está mudando o estado do botão. Essa variável botão aqui, esse botão eu não estou conseguindo checar ele no... Deixa eu dar um F4 lá para vocês. Eu não estou conseguindo fazer com que seja verdadeiro ou falso. É isso que está acontecendo. É porque esse modelo aqui que eles usam, de ligar direto aqui, fazer esse digital write, digital read, digital... Puta, eu estou confundindo com o modo que eu faço, que eu aprendi que é diferente desse aqui. Então tá gerando essa... Aqui, ó. Quando eu aperto, ele não está mudando o sinal que está chegando aqui nessa porta aqui, número 6, ó. É isso que está acontecendo. Deixa eu estruturar melhor para vocês esse aqui, um exemplo que seja mais... que não seja essa mistura das duas coisas como eu sei fazer, para ficar mais didático para vocês. Beleza. Aí eu monto um exemplo e ponho lá no Google Classroom. Mas acho que deu para entender o que é o do. Tá? É uma checagem aqui no final. Só que com um verdadeiro ou um falso depois que já fez uma vez. O que é importante aí é isso. Aí eu trago um exemplo para vocês aqui desse aqui. Gente, mais dúvidas aí sobre o funcionamento dessas três estruturas? Ô, professor, não é sobre a aula, é sobre o módulo mesmo. É que eu acho que realmente esse módulo ele termina essa semana, porque os outros professores tudo falaram que essa seria a última semana que eles iam passar as coisas, assim, sabe? E tipo assim, quase todo mundo já distribuiu os 50 pontos. Tá. Deixa eu fazer o seguinte, então. Eu já dei uma atividade, aí eu aumento o valor dela, passo ela para 25, aquela outra, e dou mais outra valendo 25 essa semana. Mas é porque no calendário realmente não tá. Eu até fui ver lá e, tipo, não tá realmente. Você O viu lá, né? que Tá mais para frente, né? isso tá para novembro, eu acho. Outubro, sei lá, alguma coisa assim. Eu projetei o calendário aqui no começo da aula. Eu vi isso aqui, aí eu fui lá no site lá ver se eles tinham trocado, aí era um mesmo calendário. Nossa senhora. Beleza, gente. Dou mais uma atividade essa semana, fica valendo 25, a gente fecha esses 50 pontos. Tranquilo. Vai ter muita coisa muita coisa essa semana, gente. Fechar 50 pontos. Não, põe uma atividade tranquilo. Beleza, então, gente. Daqui a pouquinho eu posto a atividade lá para vocês. Então, encerramos a aula aqui hoje. Por enquanto, né? Daqui a pouco pode surgir mais coisa, né?
Vida de estudante é assim, né? Toda tranquilidade é temporária, até que surja um trabalho pra fazer. Mas pior que tem pouca coisa mesmo, eu tô até assustado. Ah, tá até desconfiado, né? Tipo, alguma coisa tá errada, né? Mas beleza, gente. Eu posto uma atividade daqui a pouquinho lá pra vocês. E a gente, essa semana mesmo, já fecha esses 50 pontos. Beleza, falou, professor. Até Tchau. mais. Tchau. Abração aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, Lucas.